Qual foi o dispositivo no cérebro dele que não funcionou nessa hora e em outras também? A ansiedade extrema com que ele fez aquilo fez com que ele ficasse apegoado àquela ideia do cartão vermelho, achando aquilo maravilhoso. E não viu que não estava agradando, não percebeu as outras coisas que estavam acontecendo em volta dele, né? E mesmo dentro dele, né? Eu acho que o Simancol é a capacidade de manter uma percepção ampla de si, né? Uma ampla e honesta. Quer dizer, quando uma pessoa está mostrando que gosta do que você está fazendo, você absorve aquilo. Quando mostra que não gosta, você também absorve, né? E você faz uma composição que você mantém você funcionando. Mas na fobia social, que eu acho que isso é um modelo perfeito, acho que qualquer professor de TCC concordaria comigo, que isso é o mesmo modelo que acontece na fobia social. Quer dizer, o indivíduo fica imbuído de si mesmo, não é? Só que na fobia social ele entra em pânico, né? E na outra ele se apaixona. Lembra do Brizola, né? Que se apaixonava pelos seus próprios discursos e não via que, né? Não havia repórter que quisesse entrevistar o Brizola, que ele não parava mais, né? Ou Fidel Castro. Ele começar com uma frase assim: tudo começou com uma grande explosão, né? E daí formou-se o universo, porque ele sempre contava a história do mundo durante. Eu mesmo tive a oportunidade de entrevistar uma vez o Brizola Você aguentou? Afonso Pena. E eu fiz uma pergunta só para ele respondeu o que ele bem entendeu e durou 25 minutos, uma única resposta. Outro era o Fidel Castro, né? O sujeito nunca devia falar o mais tempo do que leva com um charuto queimar inteiro, né? Porque o charuto demora, né? Mas ele o cara queima, viu que ele queima. Ele acendeu o charuto, terminou no toco, falou demais. A analogia cubana não é muito boa. Falou demais. Mário, existe uma cultura que ela acaba incentivando esse ridículo das pessoas. E parece que as pessoas acabam perdendo realmente o senso, porque hoje nós vivemos numa cultura que, de certa forma, endeusa o ridículo. Quer dizer, como agir com relação a essa sociedade que cultua o ridículo? Olha, Cecília, sabe que tem até um programa agora, assim, Eu Sobrevivi a um show japonês. É verdade. Eu acho assim, eu acho que sempre tem um palhaço para te incentivar. Né? Sempre tem. Alguém sem noção na sua frente. Sempre tem um palhaço para te incentivar, porque eu acho que sozinho ninguém faria aquilo. Né? Acho que ali no programa do show japonês o estilo é dinheiro, né? Porque eles oferecem uma quantidade de... Vários programas japoneses, aliás, a TV japonesa mereceria um estudo sociológico profundo sobre isso, né? Não, mas é porque eles dão grana, né? E tem pessoas que por dinheiro mesmo botam uma chupeta na boca, né? Mas assim, muitas vezes não é assim, não é pela aprovação mesmo, né? Olha, é como eu li um livro uma vez chamado O Anão, né? Que era sobre um bobo da corte, né, muito amargurado, né, que acabava contando os segredos dele e tal. E ele dizia que o serviço dele era alimentar o ego do rei. Né? Então, ele dava para o rei o que o rei queria ouvir. Né? E existem pessoas que fazem isso com a gente mesmo, que nos incentivam. Chega a um ponto patológico de uma coisa muito louca, chamada folia 2. Né? Loucura 2. Loucura 2, quando duas pessoas alimentam o que há de mais louco, né, um dentro do outro. Né? Agora, é engraçado que esses momentos também em que você perde a noção do conjunto, às vezes podem ser úteis. Por exemplo, ninguém veria, acho que é muito difícil você assistir um filme pornô sem ter um certo sentimento dentro de você. Se você olhar aquilo de fora, é ridículo. Né? E duas pessoas apaixonadas são absolutamente cômicas, se elas não estiverem sentindo a mesma paixão e sentindo a mesma coisa. Né? Quer dizer, o ser humano, às vezes, precisa desse momento de privacidade, assim, onde ele corta fora a opinião das outras pessoas e entra para dentro de si. Né? Mas sempre tem um idiota, né, que alimenta você para o teu lado ruim. Isso sempre vai ter. Lembra quando criança, né? Sempre tinha um menino que incentivava para a gente fazer aquelas coisas que a gente não tinha coragem de fazer e fazer. O americano chama-se Jackass, né? E raramente eles participam disso. Aliás, criaram um programa de televisão que fez muito sucesso, até que um deles sofreu um acidente irreversível lá. Que era exatamente isso, né? Era o cúmulo do ridículo levado às mais extremas consequências. Né? E do outro lado, Nenê, existe uma coisa muito triste na raça humana, né? Que é uma paixão enorme para ver o outro se fazer de palhaço ou se quebrar inteiro. Veja esses shows que às vezes são insuportáveis, né? Que a vaca senta em cima do cara, ou o cara vai pular com uma motocicleta e bate com a cara no telhado, ou coisas desse tipo. E como são populares, como as pessoas assistem. Então, ver alguém em desgraça,
né? Tanto desgraça física quanto desgraça moral, né? É sempre uma grande fonte de divertimento para o ser humano, né? Eu acho que Mas às vezes um tropeção é uma coisa imprevista, né? E você às vezes a pessoa sai catando ficha e você acha engraçado mesmo. Que a gente sempre acha engraçado as desgraças do outro. Mas a pessoa se propor a fazer isso que é curioso, né? A pessoa... Não, tem um livro muito bom, que eu gosto muito, do Arthur Koestler, que chama O Ato da Criação. E que ele diz que o humor sempre vem do inesperado. Né? Sempre vem do inesperado. Quer dizer, ele é sempre uma virada que ninguém esperava. Uma vez o Carlitos estava fazendo um filme com o Mack Sennett, né? E era uma mulher, sabe assim, pesada, né? Que vinha andando e mostrando os passos dela. Aí aparecia os pés e a casca de banana, os pés e a casca de banana. Aí o Mack Sennett fazia a mulher pisar na casca de banana e caiu. O Carlitos falou, isso não é engraçado, vamos fazer diferente. Ele botou um bueiro ali, né? Aí na frente. Então a mulher andava e focalizava na casca de banana. Quando ela estava prestes a pisar na casca de banana, ela viu a casca de banana, mas não viu o bueiro e caiu dentro do bueiro. Aí todo mundo achou engraçado. Quer dizer, existe um certo o humor sem o inesperado, né? Quando a gente diz alguma coisa engraçada, geralmente é alguma coisa que ninguém pensou. Né, que ninguém pensou naquilo, é uma associação livre que a gente fez que assustou as pessoas, que comoveu as pessoas. Né? Mas acho que o ser humano adora ver o outro em desgraça em momentos agorafóbicos, quer dizer, aquela situação que você não consegue fugir. Quem que não fez isso ou não viu? Você nunca viu ninguém, quando você era garoto, chegar atrás do outro e puxar as calças para baixo e tudo ficar rindo? Isso é muito comum. Não é? Ou abrir porta de banheiro de irmã, essas coisas. Para encerrar, nós estamos chegando no final. Existe algum momento em que a gente pode dizer que a falta de semancol é uma doença? Não, às vezes é um charme. Né? Às vezes é um charme. Olha, aí que está a diferença entre o palhaço... No caso do Suplicy, você diria que é o quê? Não, ali é burrice. Porque assim, essa é uma coisa que eu aprendi há muito tempo. A diferença entre o comediante, talvez você saiba essa coisa também, muitas pessoas, a diferença entre o comediante e o palhaço, né? Você sabe? Você ri com o palhaço, com o comediante, mas você ri do palhaço. E essa é a diferença. Quer dizer, o indivíduo que faz o xisto, que faz a brincadeira, ele nunca se inclui como vítima da brincadeira, ele sempre põe outro como vítima da brincadeira. Né? E é isso que faz com que ele seja engraçado. O Woody Allen é mestre nisso. Né? Ele nunca é o centro das besteiras dele, né? É sempre ele está tirando sarro de alguém. Né? Mas os comediantes, assim, eu me lembro que tinha um chamado Red Skelton, né, que foi o único palhaço que eu achava engraçado, que ele conseguia fazer exatamente isso, ele chamava atenção sobre si, né, fazia coisas ridículas, caía da escada, ficava com a cabeça presa num balde e não conseguia tirar, né, ele ridicularizava de si mesmo, mas ele fazia de uma certa forma que ele não era bem um palhaço, ele era mais um comediante. Mas é muito difícil essa distinção entre o palhaço e o comediante. Né? O povo gosta de rir. E quanto mais desgraça, mais engraçado é. Né? Você pode ver que o humor é cruel. Não é? Por exemplo, o que nós achamos mais interessante na cena do lado do senador Suplicy? O absoluto desconforto daquele homem, né? Quando ele percebeu que besteira que ele fez, né? Ninguém conseguiu. Se ele fosse... Quando ele começou a falar fino, né? Ele começou a falar fino e tremer o queixinho, assim. Então, não é que não aguente ficar. Ninguém vai ligar para ver o que está no outro canal ali. Você quer ver o cara desmaiar, você quer ver ele vomitar, você quer ver ele ir para a destruição total, né? Porque foi aquilo que chamou a atenção. E naquele momento, qualquer coisa, mensagem política que ele tinha, ficou totalmente perdida. Né? Totalmente perdida. E o Heráclito Fortes foi uma árpia. Né? Ele foi em cima do cara e comeu-lhe pedacinhos. Né? Aproveitou bem da situação.